Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Vamos fazer isso focando um pouquinho na questão de comunicação, né? Sempre é o nosso alvo. Então, são conteúdos, de certa forma, inéditos, onde a gente trabalha os conceitos que a gente tem observado. A ideia desse curso é fazer uma continuação do curso anterior. Então, a gente vai entrar num contexto onde alguns pontos vão ser revisados e outros pontos vão ser acrescentados, tá? Esse curso ele oferece certificado, tá? O IDP oferece um certificado do treinamento em si, tá? Que é válido como um treinamento de inteligência artificial. Ok? E as plataformas que eu estou usando, algumas delas já estão disponíveis na nuvem e vocês podem trabalhar com ele, usar as plataformas na nuvem, de certa forma até gratuitamente, tá bom? Então, fiquem à vontade para depois a gente conversar sobre isso. Então, vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial aplicada ao marketing, tá ok? E à comunicação, na verdade. Aqui o contexto vai ser comunicação. Como a gente viu anteriormente, nosso foco vai ser mesclar a inteligência artificial, aspectos de comunicação, aspectos de jornalismo, ou até de comunicação no contexto de comunicação de empresarial também, né, ou governamental. Então, nós vamos pegar um pequeno exemplo aqui de governo, nós vamos pegar um pequeno exemplo aqui da parte empresarial, e a gente começa isso exemplificando mais a questão da ciência de dados. Né? Para vocês terem ideia, a nossa aula ela vai até às 8h25, então a gente tem uma horinha juntos, 1h25, né? Eu vou deixar, nós vamos ter um momento aqui de interação, né? Aquele momento onde a gente conversa entre nós, a gente abre o microfone aí para vocês poderem compartilhar e temos ali como se fosse um diálogo aqui entre nós sobre os temas. Também vamos ter aqui algumas aplicações que vão ser desenvolvidas. Então, vamos começar aqui falando dos outros dias. Então, hoje a ideia é entender o processo de automação da comunicação sobre o ponto de vista da tecnologia e como a inteligência artificial pode empoderar as pessoas e, obviamente, jornalistas. Né? Então, se tiver algum jornalista aqui, não, já fala um oi aí, porque de repente você vai ser a pessoa que nós vamos entrevistar aqui. Aqui, ó, já temos uma jornalista aqui, né? Então ela vai ser a nossa entrevistada hoje sobre os contextos de IA. Já pensou, Ariadne? Vamos lá. Deve ter mais aí no meio.
Então, pessoal, depois na próxima aula, que vai ser amanhã, nós vamos começar a trabalhar com contextos de classificação de conteúdos, tá? De notícias. E essa vai ser a ideia que a gente quer lidar, né? Imagina, a gente está gerando muitos conteúdos, muitas notícias, e a ideia é que a gente possa se valer da inteligência artificial para nos ajudar nisso, né? E de uma forma simples, tá? Não pode ser um negócio muito complicado. Depois, na terceira aula, que a gente vai ser na próxima semana, nós vamos falar sobre assistentes virtuais, né? E até os novos projetos de âncoras digitais, né? Imagina se tem alguém aí que pode estar participando do jornal 24 horas por dia, trazendo anúncios e falando as notícias cada vez mais de forma humana. Por fim, a gente vai falar sobre a utilização da inteligência artificial para suporte e participação em debates políticos, em contextos de diálogo, de debate, em contextos de interação, tá? Na forma que ela pode ajudar um contendedor a vencer um debate, né? Então já imagina o potencial que temos aí para a inteligência artificial. Então a gente vai entrar um pouquinho nisso e vamos conversar nisso na quarta aula. Vai ser bem legal, vocês vão ver, tem vários conteúdos aí diferentes e a gente está focando muito nessa visão da comunicação em si. Bom, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, meu nome é Cláudio Pinheiro, tá? Eu sou professor nessa área de inteligência artificial em cursos de pós-graduação, principalmente, tá? Instituições de marketing e de tecnologia, como a SPM, a FIAP e outras, tá? O Instituto Da Vinci também, que forma cientistas de dados, então vários locais. Participo do Conselho de Tecnologia da IBM, sou um cientista de dados da IBM, trabalho com as plataformas de inteligência artificial, a parte de ciência de dados e até que utilizo as plataformas para acessar computadores quânticos na nuvem, tá? Que está disponível para todo mundo, gratuito também, tá? Bom, nós vamos começar com uma pergunta, né? Ou várias, né? Só faltou a interrogação aqui. Mas quais conteúdos são aqueles que a gente considera mais impactantes? Quais estratégias de conteúdos estão sendo utilizadas hoje no dia a dia? Quais as sequências de veiculação ou de evolução de temas? Então, quem pode me responder sobre isso? Como que é isso? A gente enxerga claramente que, no quesito de comunicação, nós devemos ter uma estratégia embarcada? Então, este é um ponto importante. Nós sempre trabalhamos com contextos estratégicos, mas aonde a inteligência artificial vai entrar nessa visão? Então, eu vou começar com um exemplo bem simplesinho, que tem aqui, ó. A inteligência artificial, ela é algo que tenta replicar, né, o que nós fazemos enquanto seres humanos, ok? Então, nós temos aqui no canal da Aline Vicente, ela postou aqui uma imagem bem legal, né? E de uma imagem que todo mundo já passou por isso, né? Todos nós já fomos crianças um dia e quando a gente era criança, a gente comia várias coisas, ou não comia, né? E essa criancinha aqui, ela gosta muito de laranja, vocês estão percebendo aí, né? Então, imagina como que ela cresceu nesse contexto para identificar o que é laranja e o que não é laranja, e para identificar, por exemplo, se ela gosta ou não daquilo. Então, aqui nós temos duas imagens. Vocês conseguem identificar aqui que frutas são essas que estão na imagem? O que vocês me dizem? É tudo laranja? Não, uma é mexerica, a outra parece ser uma mexerica pocã e uma laranja. Muito bem, Helder. Exatamente. A gente tem aqui bergamota. Opa, falou bonito em Chile. Ou tangerina, mexerica, pois é. Então, pessoal, o que nós podemos perceber, né, é que nós vamos aprendendo ao longo do tempo o que é uma laranja e o que é uma mexerica, né? E como a gente faz isso? Nós somos crianças, né? A gente está olhando para as frutas e aí vem sua mãe ali e descasca uma laranja para você.
né, e coloca essa laranja na tua frente e fala, toma sua laranjinha aqui, chupa sua laranja, né? E aí você fala assim, isso é uma laranja. Aí você vê a laranja, ela pegando outra laranja e descascando. Aí você vê a laranja cortada no meio. Aí você vê a laranja já descascada. Então você começa a criar um banco de dados sobre esse tipo de informação, não é? A gente não percebe isso. Mas e a tangerina? Tangerina da mesma forma, né? Chega alguém para você, né, e começa a descascar a tangerina, começa a te passar um gomo da tangerina, e cada vez que você vê isso, você começa a associar a imagem daquela fruta a um nome, e você começa a recordar as características, né? O aroma da tangerina, o sabor da tangerina, e o aroma da laranja, e o sabor da laranja, né? Então a gente faz isso naturalmente. E aí, a gente começa a praticar o que a inteligência artificial faz, que é aprender dessa mesma forma, sem perceber. Então, se a gente olhasse para essas imagens aqui, quais são as laranjas e quais são as tangerinas? Eu dei uma dica boa ali, né? Deixei meio que descascada a maior parte das imagens. Então, dá para você ter uma noção de como você poderia agrupar isso, né? Então, você olhando para essa imagem, qual que é a primeira coisa que você pensa? Pô, eu poderia separá-las. E eu coloquei algo meio difícil, né? Porque todas estão mais ou menos da mesma cor, são parecidas. Mas legal, a Ariadne já deu a dica ali. E se eu fosse observar as imagens, eu poderia separá-las assim, né? Então, tem um grupo de cá, que é o da tangerina, e o grupo de lá, que é o da laranja, né? Poxa, mas essa tangerina aqui tá meio estranha. Pois é que ele não descascou, ele cortou ali ela no pedaço ali. Você perceba que foi cortado de uma forma assim, meio diferente, né? E aí ela aberta aqui, ela é diferente da laranja. Né? Legal. Então, quando a gente olha para essa imagem, e naturalmente a gente quer separar as coisas. E ao separarmos essas coisas, nós estamos fazendo um tipo de visão que é uma aprendizagem que a gente chama de não supervisionada. Ou seja, ninguém disse para a gente o que era para a gente encontrar, a gente começou a separar os frutos pelo tipo diferente, porque quando criança, você não sabe direito o nome da coisa, né? Você começou a separar o que era mais parecido de um lado, o que era mais parecido do outro, e você acabou de descobrir dois grupos. E aí, por acaso, um grupo é de laranja e outro grupo é de tangerina. Então você fez esse aprendizado não supervisionado, e isso fez toda a diferença. Quando você já tem uma noção de o que é a fruta, então você olha para a imagem ali e você rapidamente já tem uma catalogação do que fruta é aquela. A primeira laranja, a segunda tangerina, a terceira tangerina, a quarta laranja, a quinta tangerina, a sexta laranja, e assim em diante. Então, naturalmente, na nossa cabeça, a gente cria como se fosse uma tabelinha. Parece uma tabelinha do Excel, algo assim. E quando a gente quer descobrir qual é o impacto, qual que é o tipo, né, de fruta que está vindo ali na sequência, então, para vocês, isso aqui parece o quê? Laranja ou tangerina? Pode escrever no chat quem quiser. Segundo aquela base de dados que eu passei ali do lado. O que vocês me dizem? Laranja ou tangerina? Tá bem fácil, hein? Tá cortada ali no meio. É bem por aí, né? Laranja. Então, quando a gente usa uma base de dados para aprender sobre as características e a gente quer saber aquele resultado, né? Eu tenho uma entrada, eu vou ter uma determinada saída, né? Então, a entrada aqui é a imagem, com as características da imagem, e a saída é o tipo de fruta que é. Eu estou fazendo um aprendizado supervisionado. Então, percebam, a gente já aprende isso desde criança, e a inteligência artificial, em sua definição, ela tenta nos trazer esse tipo de réplica de pensamento, né? Ela tenta fazer isso, só que num contexto muito mais amplo. Então, se a gente imaginar ali milhões de laranjas e tangerinas misturadas, para a gente separar ia ser difícil, mas se a gente colocasse uma inteligência artificial para fazer isso para a gente, ia ficar bem mais fácil. Então, a inteligência artificial ela vai aprender sempre observando alguns contextos. O supervisionado
o não supervisionado e aprendizagem por reforço. Então, no supervisionado, nós vamos ter situações onde eu tenho uma entrada, né, que é o que a gente viu, sabia aquela foto ali, as características da foto, e eu tenho uma saída, que é o tipo do fruto, né, se é uma laranja ou não. Então, a gente tem diversos modelos que a gente pode usar no supervisionado. No não supervisionado, nós temos outros tipos de modelo, como, por exemplo, segmentação de usuários, redução de dimensionalidade, né? E assim diante. Então, a gente pode descobrir grupos. Lembra que a gente botou aquela primeira imagem? Então, tinha laranjas e tangerinas, e naturalmente a gente separou as laranjas e tangerinas? A mesma forma. E, por fim, na aprendizagem por reforço, a gente dá um desafio para um agente tecnológico, né, para uma inteligência artificial, e quando ela acerta, você premia ela, quando ela erra, você tira a pontuação dela. Então, ela vai aprendendo numa meritocracia ali para tentar chegar no seu objetivo o máximo de pontos possíveis. Então, é um exemplo de aprendizagem por reforço. Então, dentro dessas visões, nós começamos a construir os conceitos de inteligência artificial. E eles vão ser construídos da mesma forma que o ser humano trabalha. Tá? Então, hoje, nós analisamos tudo no nosso dia a dia a partir do que a gente chama de tarefas analíticas. Tá? Então, com tarefas analíticas, a gente realiza o nosso dia a dia. A gente resume como foi o dia, né? Sumarização, a gente segmenta as coisas, né? Então a gente percebe quantos tipos de trabalho, quantos e-mails a gente está recebendo, quais e-mails são tem um conteúdo parecido, qual demanda é parecida com a outra, né? E a gente cria grupos e agrupa essas demandas, né? Depois a gente pode fazer classificação, dizer, essa demanda aqui é mais difícil, essa é mais rápida, essa é mais fácil. A gente faz isso o tempo todo. Nessa reunião tem um contexto que precisa ter uma maior atenção, essa aqui está mais tranquila e assim diante. E também a gente pode fazer a estimação, né? Baseado no que está sendo pedido aqui, eu vou demandar 4 horas, vou demandar 3 horas para fazer esse trabalho, algo nesse sentido. Então a gente faz isso o tempo todo. Por fim, nós entramos no contexto de recomendação. Eu fiz isso desse jeito, eu recomendo essa prática, ou eu comprei aquele produto, eu recomendo aquele produto, e assim em diante. Né? E no final, a gente sempre procura fazer uma previsão. Né? Eu tenho uma previsão de que eu vou estar mais livre na próxima semana, né? Com base em tudo que eu estou vendo aqui, e por isso eu vou ter condições de estar fazendo aquilo que está sendo pedido aí na sequência. Então, no nosso dia a dia, nós atendemos esses contextos com tarefas analíticas o tempo todo. Tá? Então, na prática, a gente sempre responde perguntas de negócios com tarefas analíticas. São coisas que o ser humano faz e é um pouquinho do que a gente fez. Enquanto criancinha, a gente já aprendeu, né? Então, a criancinha ali aprendeu o que era segmentação, depois ela aprendeu o que era classificação, sem ninguém ter explicado para ela. Né? Ela simplesmente olhava para as frutas e separa. Ela pega as pecinhas do Lego e pode separar por cor, pode separar ali por tipo, e assim em diante. Tá? Então, nós temos esta visão aqui presente, uma visão diferenciada, e que está sempre no nosso dia a dia, onde a gente atua com o que a gente chama de tarefas analíticas. Para cada tarefa analítica, a gente vai perceber que nós vamos estar acoplando a tarefa, vai ser de acordo com o tipo de abordagem que a gente está fazendo. Então, se eu estou fazendo uma tarefa supervisionada, eu vou simplesmente executar uma tarefa como essa: estimar, classificar, fazer previsão, até otimização. Se eu estiver fazendo uma tarefa não supervisionada, eu posso fazer outros tipos de análises, né? Por exemplo, segmentação, recomendação, redução de dimensionalidade e outras coisas mais. Então, eu tenho diversos tipos de tarefas que eu posso executar de acordo com a abordagem que eu estou usando. Tá? Então, a gente percebe aí que a gente tem, para cada abordagem, um conjunto de tarefas. E para cada tarefa, um conjunto de algoritmos, tá? Que podem executar isso para a gente. Então, ao invés de a gente fazer na raça ali, né, tudo, porque o volume de dados pode ser muito grande,
eu vou começar a usar um conjunto de algoritmos para fazer isso para a gente, tá bom? Então, dentro deste contexto, a gente vai perceber que temos diversos potenciais para a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, aqui eu vou entrar num contexto onde a gente pode usar essa inteligência artificial, sim, no mais variados tipos de aplicações, né? Então, entre os mais variados tipos de aplicações, nós vamos ter aqui contextos de análise de textos e imagens. Então, vamos supor que eu estou querendo utilizar a inteligência artificial para criar um jornal para mim, sim, para criar um periódico que traga notícias que sejam interessantes e que eu possa divulgar para as pessoas, só que eu não quero ter o trabalho de ficar buscando conteúdos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um recurso, uma IA, que cria para mim o periódico que eu quiser. Então, eu lancei um jornal aqui chamado Diário Machine Learning AI, né? Então, está aqui, Cláudio Pinheiro, e aí essa inteligência artificial começa a buscar conteúdos para mim, e ela gera aqui, guarda os conteúdos sobre a temática que eu quero falar, né? Então, ela traz a fonte, traz quem compartilhou, e ela está buscando conteúdos na internet. Como ela classifica esses conteúdos? Vão existir vários contextos para classificar esses conteúdos. Então, a gente vai ter ali a inteligência artificial sendo usada nos mais variados ambientes para buscar os conteúdos e criar para mim um jornal digital, um jornal eletrônico, algo que possa juntar informações para a gente ou não. Então, a gente pode fazer, para fazer uso disso, a gente chama um ambiente chamado de web scraping, que vai buscar todos esses tipos de informações para nós. Eu vou abrir aqui, na sequência, uma plataforma onde nós vamos fazer web scraping, por exemplo, de notícias. E a gente vai navegar nas notícias e perceber os conteúdos que a gente pode trazer e observar. Tá? Então, os robôs de busca, eles conseguem sondar um conjunto de conteúdos muito mais amplos do que nós conseguiríamos e conseguem trazer para nós um conjunto de informações muito mais interessantes do que a gente conseguiria fazendo normalmente. Tá? Então, é um recurso que a gente tem para consultar e buscar essas informações em tempo real. Então, imaginando que a gente tem vários conteúdos online, os robôs de busca vão e trazem esses conteúdos para nós analisarmos. Tá? Então, existem diversos conteúdos que a gente pode observar, e dentre esses... Opa, mudou a tela aqui, desculpem. Dentre esses diversos conteúdos, nós podemos trazer aquilo que nós acharmos mais interessante, aquilo que nós acharmos mais coerente e mais prático. Tá? Então, vamos começar a analisar alguns conteúdos dentro dessa visão. Né? Vale lembrar que nós somos pessoas que deixam pegadas digitais o tempo todo. Então, quando a gente pensa no ser humano hoje em dia, ele está cada vez mais digitalizado. A nossa vida está cada vez mais digitalizada. Nós compartilhamos todos os aspectos, muitos aspectos do nosso dia a dia, e até a partir de sistemas digitais, como relógios, pulseiras e outras coisas mais, eu posso ter os dados vitais sendo coletados e transmitidos para o nosso telefone e até para centrais que processam essas informações para nós, né? Então, o ponto é que agora a inteligência artificial ela interage conosco, e ela interage gerando resultados, trazendo respostas. Tá? Então, um exemplo clássico disso é quando a gente usa a inteligência artificial naquela abordagem que a gente falou não supervisionada para agrupar e trazer conteúdos. Então, olha só, aqui vamos imaginar como isso funciona. Nós vamos ter inicialmente arquivos e dados que vão estar na entrada aqui, e aqui nós vamos ter também um tratamento, a gente vai entender o que esses arquivos e dados estão, o que tem ali dentro, né?
Então, imagina as notícias, imagina os textos, imagina os conteúdos que a gente compartilha nos chats ou nas redes sociais. A gente faz uma pré-compreensão disso e podemos também partir para a utilização da inteligência artificial e, usando algoritmos, gerar uma saída. Então, a gente quer entender aqui se existem conteúdos parecidos, por exemplo, se estão todos iguais. Nesse contexto aqui, a gente faz a modelagem e temos a nossa resposta. Vamos imaginar que estamos falando de clientes. Se estivermos falando de clientes de uma empresa, a gente vai perceber algo assim, ó. Tenho aqui um ID anonimizado do cliente, claro que isso é uma coisa que está cada vez mais presente, a anonimização dos dados para guardar, respeitar a privacidade dos clientes. Depois nós vamos ter ali informações sobre como eles se relacionaram com a empresa, né? Frequência de compra, o valor total que foi gasto, a lucratividade que a empresa teve com aquele cliente, e a partir daí o algoritmo vai nos ajudar a perceber em que categoria esse cliente se enquadra, né? Então, no algoritmo não supervisionado, ele consegue perceber as características que nós fazemos, tá? Então, quando você vai, por exemplo, em um ambiente, você percebe claramente quem estão presentes nesse ambiente, né? Talvez quem são as pessoas que você conhece, as que você não conhece, as pessoas que parecem ser mais amigáveis, mais suscetíveis a uma conversa, outras mais fechadas. Então, a gente naturalmente classifica as pessoas e segmenta as pessoas, né? E depois classifica as pessoas. Então, aqui, nós estamos segmentando conteúdos estruturados, por exemplo, de clientes, informações de clientes, né? E a partir daí, você descobre grupos de clientes que são similares. Por exemplo, os grandes compradores, que são os que gastam bastante aqui conosco, os clientes que compram com alta frequência, a gente deu um nome aqui, Best Friend Forever, né? E aí os clientes VIPs, que são os que dão maior lucratividade, por exemplo. Então você pode descobrir grupos de clientes de acordo com aquilo que a gente está observando. Da mesma forma, podemos falar de conteúdos textuais e jornalísticos ou conteúdos dos mais variados, né? Então, com isso, a gente pode criar e trabalhar novos conteúdos sem ter problemas quanto ao que estamos criando e ao que estamos abrangendo. O ponto é que cada vez mais a gente migra agora para plataformas digitais. E essas plataformas digitais, elas mudam tudo. Elas nos fornecem agora conteúdos cada vez mais rápidos, cada vez mais presentes e cada vez mais as pessoas estão falando, se expondo e colocando mais sobre si, criando em si uma história. A tecnologia está nos permitindo isso. Então, hoje, por exemplo, você tem, graças à implementação do IoT, e no nosso caso aqui está chegando o 5G, e o 5G já vai começar a alavancar aí o nosso dia a dia, a gente vai ter ali novas situações aí presentes no mercado, tá? Onde mais e mais dados vão estar disponíveis e a gente vai poder fazer análises cada vez mais sofisticadas. O outro ponto é que vários fatores externos, como a pandemia, elas geraram uma digitização das empresas e uma aceleração nesse mundo digital. E uma visão super moderna que a gente tem nas empresas é enxergar, por exemplo, o cliente como um único, né? Em todos os canais. Então, você perceber todas as formas que o cliente interage com uma empresa, nos mais variados canais, e fazer isso com uma visão única do cliente, né? Então, aqui o Omnichannel é você perceber que ele interagiu nos vários canais e você ter essas informações guardadas e disponíveis para uso, né? A gente tem aí novas tecnologias chegando como o Pix, que já está funcionando, já testei, já usei, está muito rápido, muito legal, tipo, não precisamos mais de TED, e o novo dinheiro virtual, que já está em uso na China, onde eles nem precisam mais imprimir dinheiro, já estão usando carteiras digitais agora com seus clientes. Então, todos esses aspectos tecnológicos estão entrando naquela visão de que nós somos seres humanos cada vez mais digitais e a inteligência artificial entra para interagir com aqueles algoritmos que eu falei para vocês, tá? Então, a gente tem
essa nova realidade presente, e com isso podemos usar essas informações não só para segmentar os clientes, como também para fazer uma abordagem supervisionada, entender e explicar o que está acontecendo, né? Então aqui, pessoal, vamos imaginar agora uma nova base de dados, e eu quero criar um modelo que vai explicar o que está acontecendo em função de outras variáveis. Então faço aquele meu tradicional estudo dos dados que estão presentes, e depois eu venho aqui e uso um algoritmo aqui para descobrir a base de dados que eu estou trabalhando, né, para descobrir aquele insight, para entender a relação. Divido os meus arquivos aqui em uma parte para treinar, uma parte para testar, e faço o treinamento no meu algoritmo. E aí eu tenho meu modelo ali como resultado. Vamos testar? Então, a base que eu estava usando, por exemplo, era o tipo de campanha que eu estava trabalhando, o período que eu estou utilizando, os canais que eu utilizo e o resultado da minha campanha. Então, neste caso aqui, eu poderia vir com um novo planejamento de marketing em cima desse tipo de veiculação, submeter esse novo planejamento ao modelo e ter uma percepção do que seria bem-sucedido ou não. Então, aqui eu estou fazendo um processo de classificação, né? Onde eu estou classificando qual estratégia vai ser bem-sucedida ou não, né? Ou tem maior probabilidade de ser bem-sucedida ou não. Da mesma forma, nós vamos utilizar esses processos com conteúdos textuais. Então, quando pensamos em modelos, pensamos em vários tipos de aplicação, onde a gente tem inteligência artificial gerando modelos para os mais variados contextos, como esses daqui, né? Modelos de previsão de demanda para conhecer o cliente, melhorar a performance, otimizar os gastos, né? Trabalhar com a retenção de clientes e assim em diante. Então, existem vários conteúdos que podem ser abordados em cima disso. Mas estamos falando de vários tipos de informações, né? Então, uma das informações que está presente é a informação que a gente chama de dados textuais, né? De textos. Então, vamos imaginar como a inteligência artificial poderia me ajudar com uma base de dados textual. Então, vou chamar aqui uma plataforma na nuvem e vou copiar aqui para vocês o link, né? Então, para aqui, vou chamar uma plataforma aqui na nuvem e vou passar o link aqui para vocês. Tá aqui. Então, esse é o exemplo de uma plataforma que ela faz o quê? Ela permite para nós realizar resumos. Então, é um exemplo em que a inteligência artificial usa um conteúdo textual para trazer resumos para nós. Então, vou carregar aqui um arquivo, né? Então, vou clicar aqui no Settings primeiro, e eu vou querer, na minha análise, um mapa de calor, que vai trazer para quê? Para mim, né? Em vermelho, as sentenças mais importantes de um texto, e em amarelo, as que são menos importantes, mas que são relevantes ainda, né? E eu vou querer permitir, por exemplo, alterar ou sumarizar algum tópico específico, né, que eu possa colocar e assinalar. Então, está aí um conteúdo, e eu posso colocar o meu texto aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui e fazer o upload de um arquivo. Então, vou fazer um upload de um arquivo aqui. Tá? Um arquivo que está aqui presente, o discurso do presidente. Então, vou mandar para vocês aí um arquivo também para todo mundo ter, né? O arquivo que eu estou utilizando aqui. Ver se ele vai permitir eu compartilhar esse arquivo. Aqui ele não está permitindo compartilhar o arquivo, mas tudo bem. Isso é um discurso público, né? Então, carreguei ali o discurso do presidente, eu vou abrir aqui do lado. Então, tem aqui no discurso muita coisa. Vocês vão ver aqui, é um discurso do presidente brasileiro na ONU, onde foi falado várias coisas, né? O Brasil ele tem a tradição, né, de abrir a Assembleia da ONU, né? Os presidentes brasileiros sempre vão lá, e aí você tem um discurso longo aqui que fala sobre o que foi falado, né, pelo presidente, a temática.
Se eu quiser resumir ele aqui em 7 sentenças, basta eu clicar aqui em Summarize e ele vai resumir para mim 7 pontos principais do que foi falado naquele resumo, né? Então está ali em vermelho o ponto que foi considerado mais importante. Aqui você tem em laranja, aqui pontos interessantes, ó, o que está em azul, né, são termos chaves, e aqui você tem, então está ficando mais claro o que ele considerou menos importante. Tá? Então olha só o poder que a gente tem de analisar o texto, classificar o texto e trazer aqui o que a gente considera mais crítico ou não. Então, estou colocando aqui, ó, compromisso como importante. Eu estou escolhendo, né? O desenvolvimento não é a tecnologia é uma palavra-chave. E ele vai mostrando aqui, né? Brasil também, ó, está ficando em verde aqui, em azul, lembra? Palavra-chave. Se eu posso clicar aqui um novo resumo que eu posso realizar. Então, percebam o potencial que existe dentro disso. Quando a gente pensa em ironia, como está dizendo aqui a Ariadne, nós vamos treinar a inteligência artificial para fazer isso. Nós vamos ter, por exemplo, na terceira aula de Ariadne, vai ter os detalhes disso aí, tá bom? Então, como ele vai ser treinado para isso, eu falo os detalhes da inteligência artificial na terceira aula, tá bom? Mas ele tem esse potencial também. Então, pessoal, percebam o que a gente tem aqui de potencialidades possíveis, né? E aí eu posso escolher essas potencialidades nesse ambiente para fazer a minha análise. Tá? Então, vou só chamar mais uma vez, vamos carregar de novo ali o discurso e vamos mudar um pouquinho as características em tempo real. Então, está aqui, ó, sumarizando, e aqui ele está pegando essas informações. Ah, mas eu queria entender em 2 frases todo aquele discurso inteiro. Bom, o importante do que ele falou é isso aqui, ó, ele estava lá brigando pelos direitos do mar, né, crimes ambientais que foram praticados, aquele petroleiro lá que soltou óleo no Nordeste, né, esse é o ponto que ele estava reforçando, e aqui referência ao Brasil apoiando a Venezuela. Né? Então está ali, as palavras-chave foram citadas, os pontos principais foram marcados, e aqui é um exemplo como a inteligência artificial atua sobre um texto e traz esse tipo de informação. Ah, mas eu quero agora 8 frases. Então ele pega as 8 frases, olha lá. Ah, mas eu queria 12. Então ele vai fazer aquele resumão para a gente. Né? E o Deal Summary ele vai partir para a nova análise. Então, esse é um pequeno exemplo de um ambiente que serve para resumir para a gente os conteúdos e trazer esse tipo de visão, esse tipo de informação. Tá? Existem outros ambientes que servem para criar inteligência artificial, para criar conteúdos textuais. Então, um deles que a gente vai citar, né, é o ambiente chamado de GPT-3 da OpenAI. Né? Então, a OpenAI é uma empresa também, o Elon Musk é um dos acionistas dela, que trabalha com contextos de análise bem sofisticados. Então, você tem inteligências artificiais que criam programas aqui, ó. Vou mandar o link aqui para vocês. Então, esse é um sistema de inteligência artificial que você coloca o que você gostaria no programa e ele vai criando um tipo de visão. Aqui, ó, a ideia é você criar um programa que faz um tipo de pergunta. Ó. Pergunta é, qual a expectativa de vida nos Estados Unidos? E aí a resposta. Então, ele vai criando um código aqui do lado que vai fazer justamente esse tipo de pergunta e vai criar para a gente um código inteligente. Então, está fazendo um trabalho de um programador. Aqui, ele está criando um esquema de tabulação nos dados, né? Então, ele está entendendo os conteúdos e organizando esses conteúdos para a gente. Olha lá, você coloca o tópico, ele busca onde tem essas informações e vai trazendo as informações e organizando para a gente, né?
E aí ele vai buscar essas informações e complementar. Então, olha que legal, né? O poder que a gente está trazendo para a inteligência artificial. Nesse outro aqui, ele está pegando conteúdos textuais, aprendendo com ele, aprendendo, por exemplo, com esses conteúdos, e ele cria novas formas de escrever aqueles textos. Tá? Aqui a mesma coisa, onde como você faz isso, você chama a biblioteca deles e você começa a trabalhar com eles. Então existe uma inteligência artificial aqui que criou um texto para nós, né? E eu até trouxe um pedacinho desse texto para a gente observar, né? Então deixa eu abrir aqui para vocês verem o texto que foi criado pela OpenAI, pelo GPT-3, né? Que é uma inteligência artificial. E esse texto, aqui, perdão, ele foi desenvolvido num conteúdo onde a gente consegue entender, né, as possibilidades de uso da inteligência artificial dentro desta visão. Né? Então, está aqui, está abrindo aqui para a gente. E a gente pode observar isso. Então, pessoal, a gente tem diversos conteúdos que podem ser abrangidos dentro desta visão. E essa capacidade de analisar e de comentar textos é algo bem interessante. A gente tinha a notícia ali da Universidade de Oxford que tem esse material, que tem esse material também, né? E também temos na verdade, o GPT-3 escreveu, né, esse texto. Esse texto foi comentado pela Bloomberg, né? Não está ali. Eu vou trazer na sequência esse texto para a gente observar aqui no curso e observarmos esses detalhes também. Além desses canais, a gente tem outros canais digitais aqui, ó, blogs de IA, onde você faz um multiprocessamento de textos. Então está aqui, a inteligência artificial ela consegue ler e trabalhar os diversos conteúdos para a gente, criando formas de trabalhar esses textos das formas mais variadas possíveis. Então, vamos ver um exemplo disso na prática? Vamos conhecer uma forma da inteligência artificial trabalhar? Né? Então, vamos lá. Então, dentro deste contexto, uma das coisas que a gente quer fazer para a inteligência artificial, no contexto de comunicação, é tornar ela o mais efetiva possível. Então, separei um videozinho que fala sobre isso. Então, imagina que para a gente pensar no contexto de inteligência artificial, a gente também pensa no contexto aplicado à comunicação, a gente pensa nessa visão do marketing viral, daquilo que a gente pode trazer para agregar nesses vários contextos. Né? E uma das coisas que a gente deve agregar é a questão das palavras, né? Do que as pessoas estão dizendo. Então, o ponto é que a gente pode trazer formas de analisar esse tipo de contexto de palavras. Né? E aí a gente começa fazendo isso com inteligência artificial. Então, eu vou abrir aqui uma plataforma para a gente fazer isso. Então, essa plataforma está disponível tanto na nuvem quanto local, e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma análise de inteligência artificial com uma plataforma de inteligência artificial passo a passo. Né? Mas antes, eu queria abrir um momento para vocês, para a gente discutir sobre isso. O que vocês acham do potencial dessa inteligência artificial? Né? Como vocês veem isso? Então, neste momento aqui, ó, eu estou abrindo o chat aqui para a gente conversar.
Vou parar aqui o compartilhamento antes de entrar numa parte prática, para a gente ter uns 5 minutinhos de conversa sobre como que a gente pode aplicar isso, o que vocês acham desse potencial, né? Então tá aí. Talvez vou pedir uma ajuda aqui para o pessoal para desmutar aqui, quem quiser. Oi, Cláudio. Tudo bem, Helder? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Cláudio, olhando assim para as empresas, o que eu vejo assim logo de cara, né, é a possibilidade de uma comunicação muito interativa entre empresa e seus colaboradores, né? Ou seja, na medida que você consegue informar os seus colaboradores, não somente daquilo que a empresa executa e daquilo que a empresa está realizando, é também a oportunidade da empresa trazer informações pertinentes ao core business dela para dentro e transformar, você entendeu? Quer dizer, linkar os objetivos da comunicação empresa, o endomarketing, à condição do core business, capacitar e integrar o colaborador. Não sei se eu fui claro, mas essa é a minha contribuição aí. Legal, eu agradeço muito e tem total sentido, Helder. Eu acho que quando a gente traz as informações e integra isso para o conteúdo do contexto da empresa, isso faz toda a diferença. Muito bom. Mais alguma pessoa? Por favor, aproveita. Esse é o momento de a gente conversar um pouquinho sobre o tema. Oi, Cláudio. Olá, Ariadne, tudo bem? Tudo bem. Eu mandei aí até no chat para você, mas atualmente eu trabalho com análise de imagem e reputação, né? Então é um índice que existe uma empresa que faz uma clipagem do conteúdo jornalístico e a gente analisa trecho a trecho. Às vezes um determinado trecho ele pode ser dividido, enfim. Então a gente tem 3 aspectos e cada aspecto tem 3 atributos positivos e 3 atributos negativos. Como vocês analisam, Ariadne? É uma pessoa que analisa ou é algum tipo de IA? Isso, é uma análise humana. Tá. Então a gente tem, assim, quando a gente pensa, tem que limitar bastante o escopo, porque senão isso fica inviável, né? Senão você não tem analista suficiente para fazer esse trabalho. Então, por isso que eu penso em algo relacionado à inteligência artificial, talvez para sanar ou para melhorar um pouco esse trabalho, para não ficar tão oneroso nesse sentido. Então, o que acontece? A gente faz, então, análise trecho a trecho e a gente dá uma nota para esses aspectos, que é o que compõe o índice da matéria. Então, a gente dá a nota para esses aspectos e também tem outros gatilhos de peso envolvidos, como, por exemplo, se a empresa é citada no título, se aquele conteúdo é uma manchete, uma chamada de capa, se tem foto, são aspectos que vão compondo aí a construção desse índice. Como a análise ela é super minuciosa, e, como eu te falei, é uma análise isenta, né? É uma leitura a partir do leitor comum, digamos assim. A gente não conseguiu, até hoje, desenvolver um sistema que fosse capaz de fazer essa leitura como é feito por um analista humano. Claro, claro. Vou fazer o seguinte, Ariadne. Vou mostrar um pequeno exemplo, tá? Bem mais simples do que vocês fazem, óbvio, só para você perceber as possibilidades, tá bom? Então, vamos ver aqui na sequência as possibilidades. Mas legal, vou fazer exatamente nesse contexto, tá bom? Então, ela me antecipou aqui, ela já foi um pouquinho mais rápida. Temos mais alguém aqui? Temos aqui levantaram a mão aqui. Mais pessoas aqui levantaram a mão. Olá, pessoal. O Alisson. Isso. Pois não, Alisson. Opa, pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Prazer. Acho que, por coincidência, vamos assim dizer, eu tomei conhecimento do curso hoje à tarde e aí já fui me inscrevendo, porque eu acho bastante interessante o tema. Eu atuo numa startup
que ela trabalha com o envio de SMS, que é a metodologia que a gente tem utilizado hoje, com foco em educação, que é para auxiliar tanto os pais quanto os alunos a ter um desenvolvimento com o ensino dos alunos, principalmente nesse contexto de pandemia. Então, a gente utiliza uma tecnologia chamada de Nudgebots, que é baseada em economia comportamental, e a gente tem dois grandes desafios hoje, que primeiro é para a gente poder criar a estratégia de construir essa comunicação, enviar por SMS para esses públicos, a gente faz algumas entrevistas com usuários, né? Seja com estudantes, com os pais, com professores e assim vai. Sim. Então, para decupar essas entrevistas e identificar quais são principalmente as dores, aquilo que traz evidência na fala deles, é um dos desafios da gente. A gente faz manualmente isso, né? A gente pega lá, compila nos Excels da vida e tudo, e vai tentando analisar. Um segundo desafio que a gente tem é de fazer testes de mensagens, dividindo por grupos, porque a gente vai aplicando técnicas de economia comportamental para ajudar na mudança de comportamento deles, só que a gente tem um volume muito grande, né? Porque se a gente está falando de milhares de estudantes, né? Vou fazer uma rede municipal, uma rede estadual de ensino, então a gente está falando com muitos estudantes. Então, como é que a gente testar cada técnica de economia comportamental e fazer com que o mesmo conteúdo ele vá se adaptando a esses outros perfis de uma forma que seja mais prática, né, porque humanamente é praticamente impossível a gente conseguir uma variação tão grande e tão detalhada dentro desse processo. Perfeito. Então, eu acho que o exemplo vai servir para os dois, tá? Eu vou começar aqui mostrar o exemplo, e depois a gente continua conversando um pouquinho mais, tá? Não sei se depois o Alexandre quer conversar alguma coisa, a Sergiane, mas a gente continua na sequência do nosso diálogo, tá bom? Então, vou mostrar um exemplo para vocês justamente disso. Para isso, eu vou construir usando uma plataforma genérica aqui de ciência de dados. Essa plataforma eu estou usando ela local aqui, mas ela está disponível na nuvem. A ideia dela é que você trabalhe como se fosse uma folha em branco. Então, as grandes empresas já criaram plataformas assim, existem plataformas assim até gratuitas, tá? Para fazer esse tipo de análise. Depois eu oriento com as dicas. A ideia é a seguinte: eu vou trabalhar como se fosse uma folha em branco e eu vou usar todos os recursos que eu preciso de tecnologia que foram encapsulados nesses ícones aqui. Tá? Essa plataforma em específico chama-se SPSS Modeler, tá bom? As plataformas gratuitas, eu vou falar para vocês a lista delas na sequência. Tá? Então, vamos imaginar aqui que eu quero trazer uma base de dados. Eu tenho um exemplo já totalmente construído. Então, vou abrir o fluxo construído, só para vocês verem. Está aqui, ele vem já, só para você ter ideia, ele já vem junto com a parte do software, já vem pré-instalado, né? Então, isso aqui eu não posso dizer que fui eu que fiz, isso aqui já está pronto, tá, pessoal? E aí a gente vai começar uma análise sobre um fluxo como esse. Então, o que é isso aqui, esse monte de coisa, galera? Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui, ó, é uma base de dados que está justamente disponível, como o nosso colega Alisson falou, numa planilha do Excel, né? Então, imagina, ele fez a pergunta ali, uma pesquisa, e essa base de dados ela tem um histórico. O histórico dessa base é a seguinte: imagina que nós tínhamos um grande hotel, tá? E esse grande hotel, ele tem aquela pesquisa, né, de satisfação que ele faz com todos os clientes. Então, a ideia do grande hotel era que as pessoas respondessem, mas quem responde a pesquisa de satisfação, né? Dificilmente alguém responde claramente aquela pesquisa de satisfação que a gente costuma ver, né? Raramente. Alguém já responde aí? Levanta a mão aí quem responde, ou escreve aí no chat quem gosta de responder a pesquisa de satisfação. É mais difícil, né, as pessoas responderem as pesquisas. A Ariadne responde, é diferenciada, né? Trabalha com isso. O grande ponto, pessoal, é que as pessoas, em geral, também, elas costumam responder quando elas têm um problema. Quando está tudo ok, as pessoas não costumam responder, né? É mais raro.
né? Só quando estão muito gratas mesmo, ele vai pegar e vai responder aquilo. Então, esse hotel ele tentou aumentar a probabilidade das pessoas responderem e eles queriam entender melhor o que estava acontecendo. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram simplesmente um celular, um sistema aqui de operação ali, bem na hora do check-out. E aí eles perguntavam para a pessoa, né, se eles poderiam dar uma frase, resumir em uma frase, como foi a estadia deles naquele hotel. Então, em geral, quando a gente pergunta a opinião de alguém, né, assim, algo curto, não, sei lá, algo simples, né, uma frase, né, uma palavra, você já fala assim, você pode me resumir em uma frase como é que foi tua estadia? Aí a pessoa respondia, porque uma frase a gente responde, alguns respondiam até mais, né? Então, aqui eles pegaram e eles gravaram os textos que foram falados. E quando gravou, depois o sistema de inteligência artificial fez a transcrição, que é mais ou menos quando a gente pega o nosso celular, a gente aperta aperta ali para transcrever o texto, então você vai falando e ele vai digitando ali, colocando as palavras para você. Isso aí é o processo de transcrição. Então ele transcreveu. A transcrição, ela nunca fica perfeita, tá? Ela sempre pega alguns erros, algumas conjugações, porque depende do que ela entendeu, do que a pessoa falou. Então, aqui são pequenos comentários que os clientes fizeram sobre aquele tema de como foi a hospedagem. Percebam, é no máximo uma frase. O ponto é que nós estamos falando de 500, mais de 500 clientes, né? Aqui eu só estou mostrando os 10 primeiras informações. Esse conjunto de textos aqui, a gente chama de dados não estruturados. A gente falou sobre isso no primeiro treinamento, tem um detalhamento no primeiro treinamento, tá? Quem quiser assistir o detalhe, está lá. Por isso que alguns aqui estão entrando, de repente já estamos num outro ponto, né? E aqui, ó, nós temos duas informações estruturadas, o gênero e o motivo, né? Que seria lá negócio ou lazer, recreação, que a pessoa estava hospedada no hotel. Então, uma vez que a gente sabe essas informações, nós podemos trabalhar agora com textos de análise de texto. Essas tecnologias de análise de texto, como a gente citou, são o quê? Processamento de linguagem natural. Né? E o processamento de linguagem natural está disponível há várias décadas para nós. A gente usa hoje linguagens como R e Python para responder essas coisas. Mas eu preferi usar um sistema que fosse mais simples, que já tivesse isso tudo encapsulado num único ícone. Então, quando eu junto aqui, ó, arrasto o ícone para cá, ele está trazendo ali, eu acho que ele vai trazer até 2, né, porque eu arrastei 2. Então, ele trouxe aqui um ícone que vai fazer o quê? Minerar textos. Ele vai buscar nos textos a informação que a gente precisa. Então, eu vou conectar esse ícone aqui da bolinha, né? Lembra? Parece umas pecinhas de Lego, né? Onde nós temos a base de textos com o poder da IA, aqui, o algoritmo de mineração de textos, que usa por baixo dele o processamento de linguagem natural. Nesse momento, eu posso simplesmente realizar um duplo clique aqui e eu vou ter o recurso da mineração de textos, onde eu devo colocar aqui, ó, o ID, se eu quiser, tem uma variável chamada ID, e o campo onde está o texto. Esses sistemas, eles também fazem o rastreamento de arquivos. Eu podia estar fazendo isso com centenas de PDFs, com milhares de arquivos Word, poderia estar fazendo com contratos, poderia estar fazendo com provas, redações, né, do vestibular, poderia usar vários tipos de conteúdo, reclamações dos clientes, do serviço de atendimento. A gente falou bastante disso numa aula anterior. Aqui eu só estou mostrando o detalhe de como a gente faz isso. Obviamente, no processamento de linguagem natural, a gente tem que descobrir o idioma. Neste caso aqui, eu não vou ter um idioma aqui, ele já vai identificar a partir dessa parte aqui, do dicionário. E aqui eu escolho o dicionário que eu quiser. Eu vou deixar no dicionário básico, para a gente observar inicialmente. Né? Até por causa do horário. Bom, vou deixar no dicionário básico. Então, deixei no dicionário básico, cliquei no OK, e ele pode construir sozinho uma lista de termos, ou ele pode construir interativamente conosco. Tá? Então, aqui, estou usando o meu Maczinho aqui para fazer minha análise, e nós vamos construir interativamente aqui
os nossos modelos. Então, ele está carregando as informações, nesse momento ele está trazendo os dados não estruturados, está fazendo um processo de estruturação dos dados, o processo detalhado eu mostrei na última aula, né, do curso anterior. Qualquer um de vocês pode se inscrever e participar do curso anterior. E aí lá a gente mostra que ele vai fazer o quê? Ele vai criar o que a gente chama de conceitos. Ele vai estudar os textos e vai extrair aquilo que é mais importante, né? Tira as palavras de conexão, os artigos, guarda as palavras que estatisticamente são mais significativas e mostra para nós essas palavras com um nome de conceito. Então, conceito é uma palavra que está presente no texto que é estatisticamente mais significativa. Então, ele consegue extrair esse conteúdo ali das frases para a gente poder observar. Óbvio que isso leva um tempo, a gente está fazendo online aqui, né, na hora, ao vivo, né? Então, nós estamos fazendo aqui a análise, ele vai pular do 0 ali para um 33, depois para um 44, e depois ele vai sair correndo, né, e já fechar. Então, demora um pouquinho essa primeira rodada, mas depois nós vamos ter as outras mais agilizadas, né? Então, quando a gente está criando essa análise, percebam que eu simplesmente conectei um ícone no outro para gerar a nossa análise, ele já está chamando os algoritmos e fazendo o que a gente chama de processamento de linguagem natural. Tá? Então, está ali, ó, 5, 24, 31 e 44. Pronto, já vai chegar no final aqui. Pronto, 49, está quase lá, acabou. Ele já pula para o final. E aí ele vai gerar aqui para nós um conjunto de conceitos que vão estar aqui presentes. Será aqui, ó, pronto, olha só. Então ele pegou os conceitos, os mais variados tipos de conceito, né, e disponibilizou para a gente os conteúdos para nós. Esses conceitos são o quê? São os tópicos principais aqui encontrados no texto. Eu usei o dicionário genérico, então ele não classificou para mim com detalhe os tipos de conteúdos que estão aqui. Ó. Tem um aqui que está classificado até. Ó. Quando muda a cor do azul para outra cor, ele identificou o que é aquele texto. Aqui no meu genérico, não. Mas os termos mais falados foram esses aqui. Ó. Quarto, hotel, atendimento, funcionários, localização, internet e assim diante. Então percebam que entendemos os conceitos. Mas qual que era a ideia associada a esses conceitos? Qual era a ideia principal? Como eles estavam agregados? Então eu posso clicar aqui, ó, e ele vai construir agora uma categoria. Ele vai juntar esses conceitos e mostrar para nós como eles se relacionam nos mais variados textos que a gente observou. E olha só, ele percebeu um conceito sozinho associado a quarto. Então, Ariadne, se a gente estivesse falando, por exemplo, de reputação, e a pessoa está falando assim você pode até me dar um exemplo de um termo mais interessante. Eu fiz um desses para um jogador de futebol e um para uma atriz, né? Então, eles queriam ver a questão de qual era o termo principal que aparecia, né? Então, aparecia às vezes sinceridade, aparecia às vezes personalidade, questão de fama, apareceu algum termo que era mais importante para eles, durante os termos que a gente observou. Então, neste aqui, ó, ele puxou um conceito naturalmente a partir dos textos que foram citados. E ele associa aquele conceito o que era importante, né? Então, ali, quarto, que é o conceito principal, e ele associou ali quarto confortável, quarto amplo, quartos pequenos, serviço de quarto, insonorização do quarto, né? Instalações do quarto antigas ou velhas, né? Acabamentos dos quartos. Então percebam, não é simplesmente você pegar a palavra que está perto, é pegar a palavra que estatisticamente tem peso e que está próxima daquele conceito que tenha sentido. Então ele conseguiu capturar a ideia, né, com um dicionário genérico de português. Né? No hotel, ó, ele pega ali, hotel silencioso, horrível, estrutura do hotel e assim diante. Então imagina, eu ter que ler 500 conceitos para começar a juntar e trazer o que é mais importante ou não, quando eu tenho uma inteligência artificial que traz isso para mim. E olha o que é legal aqui, ó. Quando eu gero esses conceitos,
eu posso exibir esses conceitos aqui ao lado. Então, quando eu peço para exibir o conceito, ele vai pegar essas informações e já vai categorizar essas informações para mim. Então, ao categorizar as informações e preparar as informações, eu vou ter ali uma métrica de como eles se relacionam. E olha só, ele busca em cada um dos textos, né, que a gente tinha de origem, onde está presente aquele conceito. Tá? Então, aqui eu estou fazendo, por exemplo, um gráfico de barras que mostra o termo principal que eu estava citando, que era quarto, e o que está associado a ele. Né? E o café, olha o café que interessante, ó, café da manhã. Então, ele pegou todo o contexto de café da manhã. E aí, quando eu clico aqui no web da categoria, ele percebe aqui o que tem de mais forte relativo àquele conceito. Então, quarto, o contexto mais forte, segundo a visão do cliente, é a internet. Então, às vezes a gente acha que, fiz uma análise de um jogador de futebol, e às vezes a gente achava que era a questão de personalidade, habilidade e tudo mais. Não, parecia que de repente era questão da simpatia, de um conceito de honestidade, né? De ser uma pessoa extrovertida. Então, coisas assim que de repente não eram tão óbvias, né? E que estavam presentes ali no comentário das pessoas. E percebam que é só uma frasezinha. Imagina se eles tivessem escrito uma redação, cada um. Né? Então, quanto mais rico for o texto, mais você consegue extrair dessa visão com a inteligência artificial. Então, aqui eu li 500 conteúdos ali rapidamente, fiz a análise e apresento aqui o que era mais importante. O que é mais importante aqui nessa questão do quarto é a internet. Em segundo lugar, aqui o café da manhã. Ó. Quarto ali com 10 observações e citações e café da manhã com 6. Né? Então, a gente percebe aqui, ó, e 7 documentos compartilharam isso, que são 10 documentos compartilhando, que 6 documentos compartilhando, e olha só, também é importante a localização, obviamente, do hotel. Então, olha só o peso que a gente consegue perceber com isso. Então, com isso, eu já consegui extrair um insight. Vocês acharam interessante o insight? Vamos um pouquinho mais fundo. Vamos supor que eu quero agora fazer uma análise de sentimentos. Eu vou sair aqui desse nó e vou fazer uma análise de sentimentos. Tá? Eu poderia pegar aqui o mesmo contexto. Ó. Aí, detalhe, esqueci de gerar automaticamente, mas vou pedir para ele gerar aqui agora automaticamente. Tá? Ao invés de construir interativamente, ele vai gerar automaticamente para mim um modelo. Pronto. Deixei ele construindo aqui, ele vai bem mais rápido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar automaticamente aqueles conceitos e ele vai estar preparado para que eu possa, por exemplo, fazer uma segmentação e entender de conteúdos que eu não tenho noção do que está acontecendo. E aí o nosso colega aqui, o Alisson, ele falou, por exemplo, poxa, eu uso isso para segmentar, né? Eu quero saber como que eu faço para ter uma estratégia de abordagem mais inteligente, através de testes AB. Tá? Eu estava conversando com uma pessoa de uma grande empresa, né, Magazine Luiza Labs, e eles não fazem teste AB mais só, eles fazem teste de A a Z, né, de tantos testes que eles fazem de abordagem que eles têm. Né? Então, eles colocam no ar diversas estratégias ao mesmo tempo, pelo volume de clientes que eles lidam, e eles vão tentando a melhor métrica possível e analisando qual é a mais impactante. É um negócio fantástico quando você tem potencial de inteligência artificial. Né? Então, aqui, só para vocês verem o resultado dessa saída aqui, ó, ele criou um modelo. Essa pepita aqui é como se fosse um tesouro que ele extraiu ali da montanha de dados. E esse modelo aqui, ó, vou fazer uma saída, ó, tabela. Jogando uma tabelinha. Então, olha só como está simples a coisa. Né? Eu simplesmente coloquei um ícone, rodei a análise, e aqui eu vou ver na tabela o resultado final. Então, ele vai escorar aqui, deixa eu clicar aqui em executar. Legal. Então, ele vai escorar aqui, trazer para nós o resultado da análise de texto. Tá? E nesse resultado, a gente vai perceber um pouquinho do potencial que existe nessa análise. Olha só. Ele pegou os textos, ele descobriu os conceitos e ele criou uma matriz onde, se o conceito estiver presente no texto, é verdadeiro, vai aparecer um true. Se não tiver presente, vai aparecer um falso. Né? Então, aqui, ó,
conceito aeroporto está presente nesse termo aqui, nesse comentário. E aí a gente tem aqui, ó, milhares de comentários aqui, ó, centenas de comentários aqui disponíveis, né, para a gente observar. Tá? E ele já criou essa matriz para mim. Com essa matriz, eu já consigo automaticamente fazer a segmentação dos conteúdos e descobrir grupos de clientes que focaram em um determinado tema e outros grupos que focaram em outro. E o mais interessante, né? De acordo com os novos comentários, eu posso depois classificar os clientes, os pedidos das pessoas, né, de forma a já saber que abordagem, que estratégia eu uso na sequência. Tá? Então, para vocês terem ideia de um pouquinho disso, eu vou mostrar primeiro a questão da satisfação. Né? Então, aqui, ó, eles fizeram uma análise de texto também, e nesta análise de texto, a gente vai observar agora a questão da satisfação. Então, neste momento, eu estou usando a mesma análise, olha lá, comentários. Eu estou usando agora um novo modelo onde eu vou explorar o contexto de agregação dos dados a partir de uma análise de link entre os conteúdos, e eu vou trabalhar com o dicionário de satisfação. Tá? Então, se eu rodar aqui o modelo, vou rodar de novo, demora uns 2 minutinhos, e a gente vai ver o modelo rodando, só que vocês vão ver um negócio bem diferente agora, tá? Que é uma análise de sentimento sobre os temas que foram abordados. Então, olha só o potencial que temos. Ele vai pegar os conteúdos e ele vai gerar para nós a análise de sentimentos daqueles conteúdos, de forma em português brasileiro e de uma forma diferenciada. Tá? Em geral, quando a gente faz análise de sentimentos, qual o tipo de sentimentos que a gente consegue perceber? Tá abrindo aqui a interface para a gente fazer juntos. Então, em geral, quando a gente pede análise de sentimentos, a maior parte sai como nulo ou neutro. Você não sabe o conteúdo que está ali, né? E uma pequena parte sai como negativo ou positivo. Por que a maior parte sai como neutro? Porque o sistema não consegue, em geral, os sistemas que fornecem já a análise pronta, eles não conseguem ir um pouquinho mais a fundo do texto. Não conseguem identificar algumas ligações que seriam mais interessantes para nós. Então, a inteligência artificial consegue ir mais a fundo, né? Ela consegue fazer parecido com o ser humano para detectar aquela situação que pode ser negativa ou positiva. Então aqui ele está carregando, ele vai fazer aquele mesmo esquema, ele vai do 0 para o 0, 33, 44 e 100, né? Então ele já está fazendo aqui na hora. Né? Eu estou usando uma maquininha aqui com 16 GB de RAM, uma máquina simples para fazer essa análise. Então, só para vocês terem ideia. E a gente vai perceber que a análise de sentimento que vai mostrar aqui vai ser um pouquinho mais profunda do que a capacidade do que a gente tem visto por aí. Né? Ele vai entender o que é a parte positiva de um. Aliás, um comentário ele pode ter vários pontos. Né? Ele pode ser positivo ou negativo, ou misto. Então, quando ele tem um comentário que tem coisas positivas e negativas, ele classifica como misto. Tá? E ele mostra no comentário o que ele achou como negativo e o que ele achou como positivo. Só que ele vai soltar uma classificação como mista, por ter os dois. Tá? Então, a inteligência artificial já faz isso, tá, Ariadne? Já consegue esse tipo de resposta. Vou mostrar aqui para você. Então, o que nós vamos observar aqui ao lado vai ser um conjunto de análises que foram feitas. Tá? Então, ele não vai simplesmente classificar o que é positivo ou negativo. Ele vai dizer o que é positivo num contexto até de atitude. E ele identificou naquele texto o que era elementos fundamentais do que está sendo falado. Vamos lembrar, pessoal, a gente só tinha uma linhazinha de resposta, mas muitas pessoas respondendo. Então, imagina eu analisando as redes sociais, imagina eu analisando um conjunto de bots, né, de minha interação dos clientes com o meu bot, com o meu sistema de atendimento. Então, aqui ele pegou, por exemplo, identificou a primeira característica, chamada pessoal. Então, no conjunto pessoal, ele tem ali funcionários, a palavra pessoal, atendentes, né, equipe, né, recepcionista, recepção, atendentes.
Então, tudo isso ele englobou numa categoria chamada pessoal. Então, olha que inteligente que já está fazendo isso para a gente, né? E já está agrupando numa categoria. E segundo ponto, ele está identificando como positivo, mas não é simplesmente positivo, né? Positivo, negativo ou neutro. Ele está identificando que é uma atitude positiva. E olha que legal, você está indo no detalhe da coisa. Você está falando sobre como que essa atitude é e qual o impacto disso. Ó. É uma atitude, ó, preocupados em nos atender, cortês, amável, respeitoso. Quem? Atendimento de todos os funcionários. O pessoal aqui, ó, preocupados em nos atender, corteses. Aqui, ó, gentil. Quem? A equipe gentil, né? Percebam que legal isso, ó. O atencioso, quem foi atencioso? A recepção, funcionários, serviço do pessoal e recepcionista, né? Além de pessoal aqui. Então, a gente consegue perceber essas várias visões, né? Se eu quiser enxergar aonde tem isso, eu clico aqui do lado, né? E ele vai mostrando para mim as características, né? Então, vou clicar aqui em outro, ó, serviço. Então, cliquei aqui no serviço e ele mostra para a gente que aqui foi só positivo. Ó. O atendimento foi rápido, excelente, de primeira, ótimo, ágil. Então, ele entendeu esses comentários e nos disse que isso era positivo. Né? No contexto de sensação negativa, olha lá, com relação ao quê? Ao quarto. Então, ele identificou que no quarto tinha um problema. Então, pessoal, lembra, a gente só tinha uma frasezinha das pessoas, mas ele conseguiu ler e perceber os detalhes. E o grande fator do quarto é que algumas pessoas acharam sujo e a maior parte achou que precisava de uma modernização. Então, olha o potencial que a gente está tendo aqui, né, de enxergar esse tipo de situação. Então, a gente percebe aqui, ó, nos vários conteúdos, ó, pessoal, competência positiva. Ó, ele pegou a equipe pessoal, né, e identificou que era uma competência aqui, ó, educado, treinado, qualificado. Isso é competência, pessoal. Isso aí não é simplesmente uma palavra positiva. É uma palavra positiva, mas no contexto de competência. E ao identificar esses conteúdos, muda tudo, né? Então, aqui, ó, também teve atitudes negativas. Vamos ver aqui, ó, quantas foram? 10 pessoas falaram que teve funcionário que foi antipático, que não foi gentil, né, que não foi cordial, e que pode ser alguém no estacionamento aqui, né? Então, olha só, a gente já está tendo até uma dica de onde, de repente, procurar, né? E assim, né? As várias situações presentes. A situação do check-in lá. Não acharam o check-in lento. Olha só que legal. Já pensou? É uma situação. A reserva, o sistema de reserva não estava tão bom. Isso tudo, um comentário, uma frase, né? Que a gente tem ali presente. Então, é um exemplo disso que a gente pode observar e a gente consegue, então, vou pegar aqui um dos primeiros, tem mais observações, e aí eu tenho aqui, por exemplo, os documentos, né? E eu posso exibir os documentos aqui ao lado. Então, olha só que legal, ó. Ele identificou o termo funcionários e aí identificou o contexto atentos, né? Café da manhã, bem diversificado, funcionários atentos. Então, ele está pegando os dois termos, né, que a gente está falando. Né? E quando tem mais de uma categoria, ele mostra aqui ao lado, então ele mostra o contexto misto. Tá? Então, pessoal, olha o potencial que a gente tem, então, de entender o que o cliente quer dizer para nós com uma simples frase. Né? É grande, né? É um outro universo aqui que a gente tem pela frente. Bom, uma vez que a gente entendeu isso, eu posso pedir para ele criar um modelo. Ó, quando eu clico nesse botãozinho aqui, ele já criou um modelo e lançou ali no meu ambiente. Aqui, ó, tá aqui meu modelo, eu posso arrastar para cá e usar. Bom, mas o que é tudo isso que está aqui do lado, né? Eu tirei aqui do lugar. O que é tudo isso, pessoal? Isso aqui é uma análise mais profunda. Então, vamos supor que no final do nosso dia, eu tenho que responder ali para o diretor do hotel como que foi isso, né? No dia a dia. Então, eu peguei ali, conectei, por exemplo, com uma rede social, conectei com um chatbot, conectei com um arquivo que veio para mim, né?
Vem um arquivo texto com tudo já guardado ali, ó, só os comentários numa coluna, não precisa ser estruturado não, comentários só na coluna, ou as conversas numa coluna, e eu quero dizer para esse meu diretor que está dizendo ali, eu gostaria de saber como é que foi a percepção do hotel, né, nos mais variados contextos. Então aqui ele está juntando aqui nesses vários ícones, e cada ícone está fazendo uma coisa. Esse aqui está filtrando os dados, esse aqui está falando o tipo, e esse aqui está gerando um gráfico, né? Então ele está gerando um gráfico aqui para a gente com a distribuição, né, com o resultado do sentimento que foi observado. Então ele está só carregando aqui o gráfico para a gente, e ele vai gerar um gráfico com essa saída aqui para nós. Né? Já está numa versão mais atualizada aqui, já está gerando um gráfico diferente aqui. Vamos ver. E aqui embaixo ele vai fazer a mesma coisa. Olha só, ele chamou aqui para mim para mim criar o gráfico. Né? Então aqui eu posso selecionar a coluna que eu quero, daí eu vou selecionar a coluna sentimento. E aí eu posso escolher o gráfico que eu quero, por exemplo, um gráfico de barras. E aí eu posso colocar a ordem como eu quero. Ó. Então, quando tem ali, ó, aqui por valor da categoria, né, ordenar, contagem, eu posso colocar aqui, dividir por alguma forma que eu quiser, né? Mas está ali. Estou fazendo simplesmente a soma aqui, né? Na verdade, a gente vai fazer a contagem, porque é um sentimento. E eu tenho aqui ó, positivo, o negativo e o misto. O misto é quando ele apresentou os dois contextos de sentimento. E esse no score aqui, ó, esse no score é o que ele não conseguiu classificar. Às vezes acontece de ele não ter nenhum aspecto, nem positivo, nem negativo, bem claro, bem definido. Né? Então, mesmo com o dicionário mais poderoso aqui, tem algumas que ele não consegue classificar. Mas olha a contagem como foi bem menor. Tá? Então, aqui é um exemplo de como a gente pode perceber esse tipo de situação. Tá? Tá aqui, organizando, e aí eu tenho o gráfico onde eu posso navegando sobre os dados, né? Para entrar ali no contexto de entender quantos foram os mistos e qual a importância de cada uma das variáveis dentro desse contexto. Então, olha só que legal. O gerente do hotel, aqui, o diretor daquela rede, já sabe agora que a maior parte das pessoas classificou como positivo, mas teve muito negativo também. Então ele pergunta, ok, mas negativo no quê? Como que eu poderia melhorar a condição deste hotel aqui que a gente está trabalhando? Onde que eu deveria entender e investir o dinheiro? Então aqui ele está criando aqui o novo ambiente e ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aquelas categorias que a gente descobriu, que o ambiente descobriu, né, e vai mostrar para a gente o detalhe, né, de associar entre o que é positivo ou negativo, e aí a gente consegue, então, descobrir aonde investir o dinheiro, né? Eu vou pela categoria. Então, está criando aqui o nosso ambiente, ele vai abrir aqui para mim, eu vou jogar na tela. Pronto, ó, abriu. E agora eu tenho novas colunas para observar. Então, eu posso fazer aqui uma análise do sentimento, mas eu posso fazer também análise aqui, ó, por categoria. Né? Então, aí eu vou escolher o gráfico que eu quero. Por exemplo, um desses daqui, ó, serviço e atitude por sentimento. Um gráfico de barras aqui, onde ele vai mudar aqui. Ó. Vamos colocar o sentimento. E aqui ele descobre as categorias onde isso está presente. Essa representação aqui não está das melhores. Deixa eu mudar aqui. Ó. Vamos colocar aqui a categoria. E vamos colocar aqui na contagem aqui, os sentimentos. Pronto. Então está aqui. Então ficou um pouquinho melhor. Vamos organizar como um crescente. Perdão. E vamos escolher aqui por valor, né? Pronto, agora sim. Então a gente percebe aqui, se a gente não gostou da cor, a gente muda a cor. São detalhes, tá? Tá bom, vamos mudar a cor aqui só para ver se a gente pega um tema que tenha mais, sei lá, escuro. Azul não, vamos pegar aqui um escuro. Mas aqui são detalhes, tá? Cada ambiente vai ter o seu.
Esse aqui. Pronto. Então aqui nós vamos perceber o seguinte, em azul está positivo e em roxo está negativo. Então, se a pessoa quisesse saber aonde que ele deveria investir o dinheiro, ele vai pegar aqueles que estão mais em roxo. E detalhe, ó, ele descobriu essas categorias sozinho, tá, pessoal? Então, ele descobre as categorias e mostra para nós os resultados que a gente pode observar. Então, olha que maneiro essa exploração que a gente tem aqui sobre os dados. O ambiente na nuvem também faz isso, tá? Gratuitamente. Então, tá aqui, ó. A maior parte aqui está positivo e tem muito negativo, tem 71%, quase 50%. Então aqui, pessoal, é um ponto que ele deveria investir aonde? Ó? Hotel, amenidades, conforto. Então ele descobriu, segundo a visão do cliente, aonde ele tinha que investir mais. Não fui eu, Cláudio, especialista em hotéis, que falou isso. Nem o gerente do hotel, que tem a percepção dele sobre aonde ele deveria investir. Mas aqui ele mostra para nós aonde a gente deveria investir. Então, imagina no contexto jornalístico a capacidade que a gente pode ter de entender direito as pessoas com base no que elas realmente estão falando e não com base na nossa percepção, no nosso viés. De entender o que é importante para essas pessoas ou não, de entender o que está no real discurso de cada um, de entender quais são as intenções que a pessoa tem declarado ao longo do tempo, de verdade, e não somente naquele momento, né, circunstancial, né, que vai nos mostrar realmente quem pode ser aquela pessoa. Então nós temos essa capacidade de fazer isso. Neste caso aqui, ó, o hotel poderia investir, ele está mais roxo aqui, ó, na minha idade, e aqui, por exemplo, na limpeza. Né? Tem mais gente falando negativamente da limpeza do que positivamente. Então são 2 pontos que a gente pode investir. E onde está legal? Ó? Isso aqui está muito legal. Ó. A atitude, o serviço está muito bom. Então a galera do RH está mandando bem. Só na limpeza e algumas áreas aqui na questão do conforto está bem ruim. Tá? Então este é um exemplo de como a gente pode usar a inteligência artificial para nos trazer esse tipo de insight. E para fechar, por causa do horário, eu trouxe aqui alguns contextos, e aí um contexto final aqui, né, de como o mundo está mudando, tá, pessoal? E o mundo está mudando desta forma aqui. A gente tem agora uma nova cultura. Então, essa nova cultura é baseada em plataformas. E essas plataformas, elas trabalham no contexto digital. Então, aqui é um exemplo de uma plataforma chamada Ninsens. Tá? Essa plataforma Ninsens, ela é como se fosse um Facebook, onde cada pessoa que curte gera para você um valor monetário, uma moeda virtual chamada de NIN. Então, quando você tem um NIN, você tem algo que é equivalente a uma moeda real. Então, quanto mais você navega e curte, mais você cria NINs para você, tá? Então, você tem uma sociedade aí desenvolvendo-se em cima disso. Essa plataforma, ela teve origem na Rússia. Então, vai ter muitos russos nessa plataforma para vocês conhecerem. Mas quem quiser, é uma plataforma interessante para se ter contato. São 6 milhões de pessoas interagindo nela, ainda está bem no começo. E a gente tem um pequeno vídeo que fala dessa plataforma. Eu queria mostrar isso aqui só para vocês conhecerem como a gente está vivendo num novo mundo digital. Eu coloquei aqui o link do vídeo, eu vou passar para vocês poderem assistir em casa. Não conecta agora não, porque senão vocês vão perder. Mas eu coloquei aqui o link do vídeo, vou mostrar para vocês aqui no online, para a gente fechar isso, falando um pouquinho dessa plataforma. E aí eu vou abrir aqui uns minutinhos para a gente conversar, tá? Quem quiser, a gente vai conversar um pouco sobre o que eu mostrei, as possibilidades que existem, e tem muito mais nas próximas aulas, tá, pessoal? Então aqui eu peguei aqui o link, eu vou colocar aqui o tradutor embaixo, a legenda, tá? Eu estou rodando aqui no link por causa da legenda, tá? Automatizada. Eu tinha na apresentação, mas está só em inglês, então vamos colocar aqui na legenda, vai ficar melhor. Tá? Então tá aqui. Vamos colocar aqui a legenda.
Como a gente está compartilhando o contexto de internet, então fica um pouquinho mais lento aqui o vídeo, tá? Deixa eu só parar aqui. Deixa eu ver se está na legenda certa. Pronto. E isso é um exemplo de inteligência artificial, tá? Essa compreensão do texto é inteligência artificial, essa conversão automática é inteligência artificial. Olha só esse vídeo, pessoal. Percebam os detalhes dele. They call me Generation Z. Então, a ideia dele aqui no sentido de ajudar as pessoas, né? Então, olha só, pessoal, olha como nós estamos vivendo numa nova possibilidade aí de cultura, de mercado e de fatores. Opa! Deixa eu fechar aqui. Só fechando aqui. E aí continua, né? Então ele vai interagindo nos mais variados contextos. Então estou mandando aqui o link para vocês agora. Quem quiser assistir, pode assistir. Eu deixei ali com a plataforma para vocês verem. E aí, pessoal, fica ao critério de vocês poderem assistir esse conteúdo aí, que também está presente no nosso dia a dia. Então, eu vou fechar por aqui esse conteúdo, tá? A gente vai ter mais conteúdos pela frente. Vocês estão convidados aí, quem quiser pode se conectar comigo no LinkedIn, estão convidados para a próxima aula, onde a gente vai fazer efetivamente a classificação de textos, né? A gente vai conectar em bases, nós vamos conectar em textos e trazer novos conteúdos. Vou abrir aqui um tempinho para diálogo, quem quiser, lembra que eu falei daqui da nossa colega jornalista, então podemos conversar sobre o tema, e agora eu paro por aqui, né? Então vamos pegar mais uns minutinhos para a gente conversar sobre o tema,
e a gente fecha. Tá bom? Então está aberto aí os microfones para quem quiser conversar. Esse é o momento. Oi, Cláudio, tudo bem? Helder de novo. Fala, doutor Helder, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, muito bom, viu? Gostei demais, até porque a Ariadne aqui, ela realmente contribui bastante com a questão jornalística, né? Mas principalmente para mim o que eu vi, inclusive já no teu exemplo, são oportunidades, né? E sempre no meu caso, olhando para uma empresa, né? Olhando assim no contexto dos objetivos estratégicos de uma empresa, você consegue de fato identificar oportunidades de melhor investir, de melhor conduzir o trabalho, né? Essas pesquisas que são feitas em endomarketing, o que as pesquisas que são feitas junto ao cliente, juntar isso tudo, colocar aquelas informações que vêm de fora a respeito dos modelos de profissionais. Então, ele vai muito, ele conduz uma capacidade muito grande em termos de direcionar isso tudo para o investidor. Olhando no papel do investidor, eu preciso ser, hoje em dia, cada vez mais objetivo, eu preciso ter capacidade de enxergar os meus investimentos de forma muito clara, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro, onde é que eu vou colocar, quem são as pessoas certas a serem contratadas, que tipo de cliente eu quero ter o cliente de um ticket premium, de um ticket médio, enfim. Então, você tem uma condição bem bacana nesse sentido. Parabéns, viu? Obrigado, eu agradeço. E eu espero ter esclarecido um pouquinho de como essa inteligência artificial faz isso. Tá? Professor, tire uma dúvida, por favor. Mário, essa foi melhor, Mário. Pois não, Alisson. Foi muito bom. Foi assim esclarecedor, abriu um universo na mente, tudo isso que você falou hoje, né? Obviamente, pelo pouco tempo, né? Mais de uma pincelada. E aí, como eu não sou necessariamente da área, mas aí estou me interessando por isso, eu achei interessante demais o SPSS. Eu queria saber se existe algum outro caminho de tutorial para poder tentar caminhar e testar, para tentar aprender um pouco mais de como é que funciona essas todas as possibilidades. Existe sim, e nós vamos fazer isso depois, na próxima aula, na nuvem, né? A gente vai fazer nele local e na nuvem. Existe uma plataforma na nuvem gratuita para você rodar. Além do SPSS, tem vários outros softwares gratuitos também que estão na nuvem. Então, o SPSS é pago, mas essa plataforma na nuvem ela é gratuita. Vou até mostrar lá aqui para você. Ó. Chama de Cloud Pack for Data. A gente mostrou no primeiro curso os detalhes, mas eu vou mostrar o detalhe de login amanhã, que a gente pode utilizar, né? Como a gente instancia de graça ela e manda até um conteúdo ali para vocês saberem como criar ali a plataforma, tá? Na nuvem, que eu acho mais legal. Vocês podem usar e rodar com ela de graça uma certa camada de processamento. Tá? Lógico, tem um limite, mas é de graça. Então é interessante. Vou detalhar um pouquinho mais amanhã. E amanhã nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. Como que eu classifico esses conteúdos digitais? Então, Alisson, o que a gente vai fazer amanhã é mais ou menos o que talvez o que você faz, talvez um pouquinho mais do que a Ariadne faz, que é pegar os conteúdos e aí passar pelos modelos de aprendizagem e fazer dois contextos. Nós vamos segmentá-los para entender. Porque vamos supor, chegou 100 comentários para mim. Do que eles estão falando? Será que eles estão falando de coisas assim, do que a pessoa fez? Será que é do país? Será que é do time? Né? Imagina um jogador de futebol. É o que ele fez? É o que o time dele fez? Ou será que é o campeonato? Do que eles estão falando? Né? De repente estão falando de uma música, nada a ver. Então, a gente pode fazer a segmentação primeiro para entender os conteúdos e depois a classificação para classificar os conteúdos de acordo com o que o público está falando daquele tema. Tá? Então, é um exemplo que a gente vai usar amanhã para fazer isso, tá bom?
Cláudio, só um pouco aqui, um tiquinho, Pois não. querendo atrapalhar ninguém aí, não, mas não teria condições de a gente fazer um hands-on aí, não? Sei lá, um material bem simplesinho para instalar e para o pessoal acessar a cloud e depois fazer um hands-on? Então, vai ter um material interessante para isso, e eu pretendo colocar outros vídeos que esclareçam esse tipo de coisa. Mas como a gente só tem 1h20, mais ou menos, fica difícil fazer o hands-on com todo mundo, né? Mas vai estar gravado, então as pessoas vão poder replicar o que eu fizer, tá bom? Obrigado. Legal. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Quem quiser, é só compartilhar o link do curso, tá? O material vai estar disponível para vocês no final do curso, e vocês vão ter também como acessar esse link depois. Então, vale a pena, de repente, vocês passarem isso para outras pessoas, compartilharem, que tem mais. Então, amanhã temos mais uma aula, depois no dia 25, no dia 26, as últimas 2 aulas desse curso, tá? E uma só sobre assistente virtual. Acho que vale a pena vocês conhecerem esse daqui, que vai ter muita coisa legal aqui. A gente vai mostrar como criar um assistente virtual de graça também na nuvem. E a última, potencial dos assistentes virtuais atuando nos mais variados tipos de contextos. Vai usar um pouquinho do que a gente viu aqui, um pouco do que a gente viu aqui e um pouco do que a gente viu aqui, tá bom? Então, muito obrigado e boa noite para todos, viu? Agradeço a presença de todos.